No episódio do Edu Responde dessa semana, eu escolhi 3 perguntas super interessantes para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal. Falaremos a respeito do consumo de feijão. Será que o diabético pode consumir feijão sem maiores problemas? Falaremos também a respeito da hidroginástica. Será que a hidroginástica pode ser um bom aliado de quem tem diabetes? E também falaremos a respeito do jantar após as 8 horas da noite. Será que o diabético pode jantar nesse horário sem maiores problemas e que não irá causar o aumento da glicemia? 3 super conteúdos, por isso aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você é um inscrito raiz aqui do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu joinha na confiança, pois sabe que vai ser um conteúdo de qualidade, que você vai aprender algo novo e que vai agregar muito para o seu tratamento. Porém, se você caiu aqui de paraquedas, espere um pouquinho para poder se inscrever no canal e também deixar o seu joinha. Caso você aprenda algo novo que realmente vai agregar para o seu tratamento, aí você considera a se inscrever no canal e também a ativar as notificações, pois toda semana nós temos novos conteúdos a respeito de diabetes, a respeito de alimentação, de tratamento, ou seja, conteúdo de qualidade que vai ajudar muito para que você possa desenvolver o seu tratamento de forma equilibrada e que te dê cada vez mais saúde. Então, bora para as perguntas. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, feijão tem muito carboidrato? E a resposta é que o feijão tem uma quantidade super interessante de carboidrato que pode te ajudar a consumir ele diariamente sem maiores problemas. E eu vou te explicar o porquê agora. Aqui ao lado eu vou deixar a tabela nutricional do feijão carioca cozido, ou seja, é a forma como você já consome aí no seu dia a dia. Eu vou utilizar como exemplo o feijão carioca, pois ele é amplamente conhecido, muitas pessoas aí consomem no seu dia a dia e agora você vai entender como você pode incluir sem maiores problemas. Nós podemos observar aqui, em 100 gramas de feijão carioca cozido, nós vamos ter aí por volta de 76 calorias e teremos apenas 13,61 gramas de carboidrato, ou seja, 14% de carboidrato que ele vai possuir apenas em 100 gramas do produto e deixa ser um alimento interessante para consumir. Porém, nós temos que entender alguns pontos para que você possa incluir a sua rotina sem causar estrago no seu tratamento e, consequentemente, aumentar a sua glicose. Primeiro evite excessos. Não adianta consumir 200, 300 gramas de feijão na sua refeição e ainda adicionar arroz. Então, a dica de número 1 para que você possa adicionar o feijão aí na sua rotina é que você inclua de forma moderada e controle também o que você vai consumir junto de fonte de carboidrato. Então, se você quer comer o seu arroz cozido com feijão cozido, você precisa limitar a quantidade de arroz e assim não consumir mais que 100 gramas e o feijão você pode consumir a metade, ou seja, 100 gramas de arroz cozido mais 50 gramas de arroz cozido, aí você vai ter 150 gramas no seu prato. Você complementa com uma boa proteína, como um peito de frango grelhado, adiciona, por exemplo, fontes de fibras, couve, repolho, taioba, você pode adicionar também tomate, pode adicionar também alface e assim você compõe o seu prato de forma inteligente que vai te permitir consumir o seu arroz com o seu feijão, mas você está evitando consumir em excesso. Edu, eu não estou comendo arroz mais, não me faz falta, eu posso consumir o feijão? Aí você pode, inclua 100 gramas do feijão, não vai ter maiores problemas. Outra dica importante é: não adicione farinha ao seu feijão. Então nós observamos muito que as pessoas acabam adicionando farinha de mandioca, farinha de milho e não é nada interessante que você inclua essas farinhas ao seu feijão, pois você vai estar aumentando a quantidade de carboidrato e vai causar um pico de glicemia. Então, você pode consumir o seu feijão evitando excessos, controlando as quantidades
de carboidratos que você consome junto do feijão, pois apesar do feijão ter pouca quantidade de carboidrato, se você aumentar a quantidade que você consome de forma total, vai acabar prejudicando o controle da sua glicose. Outro ponto importante é o feijão preto. Eu acabei de verificar a tabela nutricional dele, ele tem o dobro da quantidade de carboidrato que geralmente teria o feijão carioca cozido. Então, se você for consumir o feijão preto, se aí na sua região é um hábito maior de consumo, aí você controla também a quantidade, ou seja, consuma mais ou menos 50 gramas e não exagere nas outras quantidades de carboidrato, pois senão vai prejudicar o controle da sua glicose. Dessa forma, você pode incluir o feijão sem maiores problemas, controlando a quantidade e aumentando o seu repertório de opções para consumir em seu dia a dia, tá certo? E a pergunta de número 2 ela é a seguinte: Edu, por que será que a minha glicose abaixa após o treino de hidroginástica? E esse questionamento a gente correlaciona diretamente com uma prática de atividade física. A hidroginástica é uma excelente prática de atividade física, principalmente para diabéticos que querem controlar melhor a glicose e que sofrem com dores nas articulações, ou seja, dor no tornozelo, dores no joelho, dores também na pelve. Então, a hidroginástica ajuda diretamente para pessoas que querem praticar atividade física, não querem sofrer com as dores devido ao impacto, às vezes pelo excesso de peso, às vezes pelo desgaste. Então, a hidroginástica é um excelente aliado de quem tem diabetes. E respondendo a esse questionamento a respeito de glicose baixa após a prática de hidroginástica, é devido ao fato de que você muito provavelmente ainda esteja utilizando algum medicamento, ou seja, um glifage, um glibenclamida, e praticou atividade física, está conseguindo controlar a sua alimentação, ou seja, você está com excesso de produção de insulina pela quantidade de glicose que está circulando no seu sangue. Então, a partir do momento que você pratica atividade física, você pega toda essa glicose que está no seu sangue e joga para dentro da célula, para dentro do músculo, para te favorecer praticar a atividade física. E a partir do momento que você controla a sua glicose e ainda está tomando medicamentos, você acaba passando por um episódio de hipoglicemia. Nesse caso, é fundamental que você anote os resultados desses valores de glicemia e comunique o seu médico para que ele possa rever a dosagem dos medicamentos ou até mesmo retirar. Olha que dica super importante. Diabéticos que querem diminuir dosagens de medicamento ou até mesmo parar de ter que tomar medicamentos, pode alcançar isso através de uma alimentação equilibrada e da prática de atividade física. Então é esse o caminho que você precisa trilhar. A partir do momento que você está tendo hipoglicemias recorrentes, é sinal de que você não precisa de tais medicamentos e que você realmente pode controlar através da manutenção de bons hábitos alimentares e da prática de atividade física recorrente. Então, para você que tem excesso de peso, que está com dores, principalmente no joelho ou no tornozelo, e não consegue fazer uma caminhada, não consegue fazer uma bike, uma esteira, a hidroginástica é uma excelente dica, é uma excelente prática de atividade física, principalmente para quem tem diabetes. Se você quer praticar alguma atividade física, comece pela hidroginástica, é muito bom, é uma forma de você socializar com outras pessoas e isso vai te dar um prazer enorme em praticar uma atividade física regularmente, tá certo? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, jantar às 8 horas da noite tem impacto na glicose? Parabéns por sempre nos ajudar. E a resposta aqui: não necessariamente jantar após as 8 horas da noite vai aumentar a sua glicose. O que realmente vai interferir no valor da sua glicose é o que você está comendo nesse horário. Então, se você chegar em casa às 8 horas da noite e fizer um prato de macarronada, a sua glicose vai subir. Se você fizer o seu jantar às 6 horas da tarde e comer um prato de macarronada, a sua glicose também vai subir. Porém, se você chegar
no horário de 8 horas da noite para poder preparar o seu jantar. Se você fizer, por exemplo, um patinho moído com vagem, adicionar um pouquinho de feijão, adicionar uma taioba refogada, adicionar um pouquinho de alface, temperar com um pouquinho de limão, um pouquinho de pimenta, muito provavelmente a sua glicose não vai subir. É uma refeição leve, é uma refeição que vai favorecer com que você se alimente de forma inteligente, que vai te dar saciedade e que não vai causar o aumento da sua glicemia. Então, o grande ponto é: os horários não vão interferir, a não ser que você jante à meia-noite e tenha que dormir de forma seguida, aí pode acabar interferindo, prejudicando a qualidade do seu sono. Mas jantar às 8 horas da noite de forma inteligente, adicionar fontes de fibras, fontes de proteínas e diminuir a quantidade de carboidratos vai favorecer muito para que você mantenha sua glicose controlada e, consequentemente, vai ajudar também para que você tenha uma boa glicemia em jejum. O que muitas pessoas acabam não correlacionando é: Edu, estou medindo a minha glicose toda vez de manhã e a glicose está sempre em 150, 200. O que eu faço para melhorar? E o ponto principal é: o que você está comendo no horário da noite, no dia anterior? Então é fundamental que você diminua a quantidade de carboidrato que você come no horário da noite para favorecer com que você mantenha a sua glicemia mais bem controlada e quando for no dia seguinte, essa glicose está perto de 100, perto de 90, perto de 110, o que são excelentes valores para quem tem um diagnóstico de diabetes. Então o ponto-chave é: escolha bem o que você come no horário de jantar para favorecer com que você mantenha a sua glicose estabilizada, controlada e assim favorecerá você manter também uma boa hemoglobina glicada. Esse é o ponto importante que você precisa começar a verificar, a colocar aí na sua balança o que você está comendo no horário da noite e assim alcançar melhores valores de glicemia e ter muito mais saúde. Tá certo? E essas foram as 3 perguntas que eu escolhi a dedo para podermos falar de forma mais aprofundada aqui no canal essa semana. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois todos os dias eu deixo uma caixinha de perguntas para podermos conversar a respeito das dúvidas que vocês possam vir a ter e as melhores dúvidas, as melhores perguntas eu trago aqui para o canal Edu Diabetes no YouTube e assim nós possamos falar de forma mais aprofundada, dar exemplos e favorecer o seu tratamento e aumentar o seu conhecimento a respeito do mundo do diabetes. Tá certo? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo. E se você gostou do conteúdo, não deixe de mandar o seu joinha, de se inscrever no canal e também compartilhar os vídeos do canal Edu Diabetes, pois é uma excelente forma de você ajudar com que esse canal continue sempre crescendo e levando informação para cada vez mais pessoas. E afinal, para você não custa nada deixar o seu joinha aí e compartilhar esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, pois dessa forma você vai ajudar muito no crescimento do canal Edu Diabetes, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar aprendendo mais sobre diabetes, alimentação, qualidade de vida e assim ampliar o seu conhecimento cada vez mais e favorecer o seu tratamento de forma equilibrada. Não deixe de maratonar os vídeos aqui do canal, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.